E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur e sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula de Python aqui no canal do YouTube. Dessa vez aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar com números em Python, como vocês vão utilizar equações, algumas funções ali para manipular os dados. Ah, Números é uma das variáveis mais comuns, talvez a mais comum que tem aí, então vocês têm que saber mexer com elas, vocês têm que saber manipulá-la direitinho, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu vou ensinar para vocês, primeiramente, alguns operadores numéricos, tá? Então, para fazer soma, divisão, subtração e tal. Bem tranquilinho, se a gente fizer aqui 5 mais 5, por exemplo, vocês vão ver que ele vai fazer a soma e vai dar 10. Então, o nosso operador para adição é o mais. Se a gente quiser fazer uma subtração, o nosso operador vai ser o menos. Então, vamos botar aqui 52 menos 5, ele vai fazer a conta aqui, 47. Então, nós temos o operador da soma, da soma é mais, da subtração é menos, bem tranquilinho como a gente sempre aprendeu. Caso vocês queiram multiplicar números, vamos fazer aqui um 4 vezes 5, a gente não vai usar o x, a gente vai usar o asterisco. O asterisco é o nosso multiplicador, é o que vai fazer a nossa multiplicação. Então, 4 vezes 5 dá 20. Se eu quiser fazer uma divisão, como é que vai ser? Vou pegar aqui 20, vou botar uma barra, vou dividir por 4. Então, 20 divididos por 4 vai dar aqui 5. Então, se vocês quiserem fazer uma adição, vocês usam mais. Se quiserem usar uma subtração, vocês usam menos. Para multiplicação, o asterisco. Para divisão, uma barrinha, tá? Agora, vem outros tipos de operadores, tá? Que são os mais diferentinhos. São um pouquinho mais diferentes. Por exemplo, se vocês quiserem fazer a potência de um número, tá? Vamos fazer 3 elevado na terceira. Como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer 2 asteriscos. Ao invés de 1, a gente vai fazer 2. E aqui vai virar uma potência. Vou printar aqui na tela, ó. Vocês vão ver que 3 elevado à terceira dá 27. Então aqui nós utilizamos a potenciação. Existem outros dois que é bem interessante de aprender. Por exemplo, vamos botar aqui 22 divididos por 4, tá? 22 divididos por 4 dá 5,5, certo? E se eu quiser pegar o número inteiro? Se eu quiser só pegar o número inteiro e ignorar o que está depois da vírgula. O que nós iremos fazer? Nós iremos fazer com duas barras. Com duas barras aqui, a gente só pega a parte inteira da divisão. Então, para esse operador aqui, ó, ele só pegou 5. Vocês viram ali a diferença? Que aqui no de cima é 5,5 e no de baixo ficou só o 5. Então, é para isso que serve esse operador aqui. Esse aqui é o operador da divisão. Esse aqui ele vai pegar o inteiro da divisão. Esse aqui é divisão normal. Vocês podem ver. Tá aqui a grande diferença entre esses dois aqui. Então, temos esse aqui. Por último, nós temos o módulo. O módulo, ele pega o resto de uma divisão. Como é que é assim, Arthur? O resto da divisão? Não entendi. Vou pegar aqui. 5, o resto da divisão a gente usa o módulo, a gente usa o símbolo de porcentagem. Então a gente vai usar porcentagem 2. Então eu quero o módulo de 5 por 2. Aqui quando eu rodar o programa vai dar 1. Mas de onde é que veio esse 1? Não entendi. Resto da divisão? O que é isso? Vou abrir aqui um programinha só para desenhar aqui que vai ficar mais fácil de entender. Vamos imaginar que a gente tem ali os 5 divididos por 2. Quando a gente vai executar essa divisão aqui, a gente vai obviamente botar um 2 aqui, vai multiplicar, vai dar 4, e vai sobrar 1. Esse 1 aqui é o resto da divisão, é ele que a gente está procurando. Esse aqui é o módulo, entendeu? Então, isso aqui é o resto da divisão. Então, como vocês podem ver, era isso aí. Então, por isso que isso aqui é assim que a gente usa o módulo. Então, tá aqui um comentáriozinho. Então, aqui nós temos vários tipos de operadores. A gente usou ali os aritméticos normais, a gente botou divisão, potenciação, a gente colocou a divisão do inteiro, que vocês vão usar bastante também. É só pegar o número inteiro ali da conta e tal. Além disso, além desses operadores aritméticos que a gente vai ter algumas funções que a gente pode usar. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho dois números aqui, tá? A gente vai fazer aqui, a gente vai colocar o número 15 e o número 33, tá? Nós temos esses dois números. Se eu quiser pegar o número maior deles, o que eu posso usar? Eu posso usar uma funçãozinha que é chamada max. Deixa eu usar aqui a função max. Ele vai puxar pra gente, até deletar aqui, ele vai pegar o número maior entre os dois. Então vocês podem ver, ó, que o 33 é maior que 5. Então, ele vai pegar o 33 pra gente. Se eu colocar min, é o mínimo. Então a gente vai usar uma funçãozinha que vai pegar o menor valor entre os dois.
Agora pegou 15. Então vocês podem ver que a gente consegue manipular muito, tipo, de vários jeitos os números aqui em Python, tá? Então vocês viram ali como fazer contas, como usar funções aqui. E por último, eu quero falar um pouquinho sobre as equações. As equações, elas seguem as mesmas ordens da matemática que a gente aprendeu no ensino médio, no ensino fundamental, tá, pessoal? Então, os números entre parênteses vão ser executados antes de uma potência, por exemplo, e depois disso vão vir a divisão e a multiplicação, depois a soma e a subtração. Então as regras que a gente aprendeu no ensino médio e no fundamental, elas se aplicam aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Se eu fizer aqui 4 mais 4 vezes 3, o que vai acontecer aqui nessa conta, tá? O que vai acontecer aqui nessa conta? Ela vai multiplicar primeiro, aqui, o 4 vezes 3, e depois vai somar com 4, certo? Vocês concordam comigo? Opa, peraí. Agora sim. Ele vai multiplicar esses dois e depois vai somar. Então deu 16, beleza? E se agora eu fizer isso aqui? Agora o 4 vai somar com 4 e vai dar 8. E aí sim ele vai ser multiplicado por 3. Então vocês podem ver que agora o resultado mudou para 24. Então, entendam que as regras de operações aritméticas, elas vão acontecer aqui, tá? Então vocês têm que estar afiadinho, tá? Para não dar problema quando vocês forem fazer algum cálculo e errar nisso aqui, tá? Saber botar certinho a equação que vocês querem pedir do programa é muito importante. Então, resumindo tudo aqui, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu os operadores, tá? A gente tem o operador de soma, de subtração, de multiplicação, divisão. A gente tem o de potenciação. Nós temos o da divisão inteira e o módulo, tá? Então nós temos todos esses aqui, que a gente usa, esses operadores. A gente aprendeu a usar algumas funçõezinhas básicas para pegar o valor máximo e o valor mínimo de uma dupla de números, por exemplo. E falei um pouquinho para vocês sobre como as equações funcionam, tá? Como as regras ali da aritmética são iguais. Então era isso por hoje, gurizadinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Nos encontramos numa próxima aula aí, tá bom? Valeu, falou!